Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Bolsonaro desafia decisão de Dino. É isso mesmo. A equipe jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro submeteu um recurso ao Supremo Tribunal Federal em resposta à resolução do ministro Flávio Dino, que no dia 21 de março recusou invalidar uma penalidade de 70 mil atribuída pelo Tribunal Superior Eleitoral, devido a um suposto impulsionamento ilegal de conteúdo eleitoral em 2022. A punição pelo TSE veio após a divulgação de um vídeo no canal do YouTube do Partido Liberal, onde se fazia uma comparação do petista Lula com expressões como ladrão e sistema adversário do povo. Para os advogados, a determinação de Dino não abordou um aspecto crucial para o desfecho do caso, relacionando a garantia da liberdade de expressão entrelaçada à análise de desproporcionalidade e à falta de individualização da sanção, como destacado no recurso extraordinário. Está escancarado que tudo isso é mais uma baita perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E por falar em perseguição, PF quer rastrear quem visitou o Bolsonaro na Embaixada da Hungria. A Polícia Federal está analisando as imagens vazadas das gravações de segurança nas mediações da Embaixada da Hungria, em Brasília, para identificar possíveis visitantes que se encontraram com o ex-presidente Jair Bolsonaro durante sua estadia na embaixada. Essa estratégia poderá levar a PF a solicitar à Justiça a quebra do sigilo telemático e pessoas que estiveram com Bolsonaro, visando desvendar atividades e encontros realizados nos dias em que esteve hospedado a convite do embaixador. A investigação enfrenta obstáculos devido à inviolabilidade da embaixada, que impede a PF acessar diretamente imagens de câmeras internas ou de investigar dispositivos eletrônicos utilizados no local. Diante desse cenário, uma das medidas consideradas-chave pela PF é obter o depoimento do embaixador da Hungria no Brasil, embora uma intimação direta esteja fora de questão devido a restrições diplomáticas. Cada vez está pior a perseguição. E jornalista americano revela ataques do TSE à liberdade de expressão. É isso mesmo. Eu vou começar a pedir para você contar aqui rapidamente para a gente, para quem está nos acompanhando, Michael, quais foram as principais revelações desses arquivos internos do Twitter em relação à atuação do Tribunal Superior Eleitoral aqui no Brasil? Ok. É importante entender que a gente já publicamos muitas reportagens sobre o que aconteceu a Twitter antes de Elon Musk comprou a companhia. E o que revela é que o TSE e o Alexandre de Moraes, ele pediu de uma forma muito séria que Twitter revela as identidades e a informação privada sobre gente que somente usava certos hashtags, certas demandas políticas. E as outras empresas, Google, Facebook, eles deram a informação privada ao governo. E nós temos visto muita coisa mal nos últimos anos contra os direitos humanos, contra o direito à liberdade de expressão. Esse é um momento, um caso pior, um dos casos mais ruins que nós temos vistos. Por quê? Porque o governo está perseguindo, ameaçando a cadeia aos empregados de Twitter. E não hemos visto nada parecido a isso. É uma coisa mais séria e mais como uma ditadura, porque em outras partes do mundo havia mais uma burocracia que demanda o censura. Mas aqui é uma pessoa, e só o TSE. E então me dá muito medo e eu sinto muito raiva por o povo do Brasil a ver o que está acontecendo aqui. Esse é um país que eu amo muito, eu morei aqui, eu era muito parte da esquerda como jovem, e eu vejo isso e isso parece atos de uma ditadura, né? Atos de uma ditadura, e não é coisa democrática, não é transparência.
Então, eu não entendo tudo do que publicamos, porque tem muita informação, mas eu peço ao povo do Brasil a ler o Twitter Files Brasil por vocês mesmo, para entender o que está acontecendo, porque para mim é um grande choque. Não podia acreditar que uma pessoa, um comitê pequeno, um juiz, pode fazer coisas assim. Não parece nada, não tem nada a ver com nossa tradição de liberdade no Oeste. Michael, eu vou abrir para as perguntas agora. Ana Paula Henkel. Michael, bem-vindo ao Brasil. Eu acabei de sair do Brasil, você chegou. Muito bem-vindo. Parabéns pelo incrível trabalho. Estou vendo aqui no chat os brasileiros já te elogiando muito e agradecendo pela abertura desses arquivos do Twitter Brasil. Eu traduzi hoje toda a thread, né, todo o fio de vocês para o português, porque o brasileiro precisa saber o que está acontecendo. E o que eu queria te perguntar, Michael, e nós já conversamos muito sobre o que acontece no Brasil, em lives e também em Londres, quando assinamos a Declaração de Westminster. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa Declaração de Westminster, como ela é importante e como o brasileiro pode se defender deste complexo industrial da censura que hoje nós temos percebido um caminho que tem sido implementado por muitos países no Ocidente. Ok, é importante entender que o que aconteceu aqui é que houve uma reação dos governos do mundo, em verdade, os Estados Unidos, o governo da Inglaterra, governos da Europa, do Brasil, contra movimentos populistas, principalmente da direita, mas era o Brexit, Trump e Bolsonaro, e resultou uma reação de agências de inteligência, de segurança, dos estabelecimentos, e criaram vários grupos, ONGs, e o que observamos em todos os países que investigamos, até o Czech Republic, a República Tchecoslováquia anterior, Inglaterra, Irlândia, Canadá, os Estados Unidos, o envolvimento de forças policiais, de as pessoas que não devem se envolver nas questões de expressão e liberdade. Nós temos uma tradição no Oeste de deixar as pessoas falar o que pensam, e parece muito básico, 300 anos de liberdade, e você vê esses documentos é como ler alguma coisa da Inquisição espanhola. É como você está observando gente que comportam como totalitarianos. Né? Desculpa, meu português é muito ruim. Mas é como você lê sobre a Inquisição espanhola e parece assim, coisas às vezes muito pequenas, né? Um político que está ofendido por uma coisa, ou uma pessoa faz um insulto, e depois uma perseguição criminal, até perseguição criminal contra o empregado do Twitter Brasil, né? O advogado se chama Rafael Batista, é o caráter mais principal. E outra coisa que ele queria dizer é que o Twitter era o mais forte em defender os direitos e defender a liberdade de expressão em comparação a Google e Facebook. Essas empresas devem sentir vergonha, a verdade. Eu sinto muito raiva lendo isso, que eles só dão ao governo o que o TSE demanda, né? E Twitter era a única que estava lutando. Agora a gente tem Elon Musk, que está permitindo expressão mais livre, mas a gente era muito cerca a perder nossas liberdades. E esse é o que se observa dos documentos. Nós recebemos aqui no estúdio o jornalista Michael Schellenberger. Silvio Navarro. Michael, boa noite, obrigado pela entrevista. Michael, o Twitter, nesse momento, né, ele, ao fornecer essas informações solicitadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
ele violou as próprias regras de liberdade e de termos de uso dele, da plataforma? Eu acho que sim. Era interessante, porque o Twitter, os empregados, eles observam, existe uma conversa entre os empregados de Twitter. Eles dizem que o governo brasileiro, o TSE, está fazendo demandas que são contra nossas regras adentro. Mas também era contra a Constituição brasileira. E até contra os direitos humanos básicos, que todo mundo sabe. Não pode ser esse processo totalmente secreto. Não havia transparência. As pessoas, o juiz, esse juiz de Moraes, está fazendo coisas como ditador. Não sei outra maneira de dizer, desculpa, não sei, que não quero ser... mas lei essa parece, ele está como ditador, não? E incrível que não era um processo e envolvendo policiais e nunca tenho visto nada como isso. Eu estou surpreendido em o que estou observando porque nós nos Estados Unidos, os Twitter files que fizemos nos Estados Unidos, a gente era mais como pedidos, né? Os vários acadêmicos, os ativistas e até o FBI, eles pedem alguma coisa, eles são mais, pode fazer essa censura, essa coisa assim. Aqui é diferente, é como a força da lei criminal contra os empregados do Twitter. Obrigado pela entrevista, parabéns pelas revelações, só ajudam o país. Eu pergunto o seguinte, em que época isso começou e eu pergunto se continua a haver esse tipo de absurdo, né? Esse tipo de pressão feita pelo TSE. Continua? Aqui? É. Eu acho que sim, mas nossos documentos terminam no período antes de Elon Musk comprou Twitter. Ele chegou a Twitter em novembro de 2022, né? Então, mas deve ser continuando. Isso é incrível. Eu estava com outros, eu conheci hoje um político, um jornalista, que está num processo de censura, né, de perseguição. Eu quase não acredito, né? Eu sei que a Ana Paula também, numa perseguição. Eu quase não entendo essa coisa que era possível no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, faz 30 anos, era muito orgulho sobre a Constituição. A Constituição era muito progressista, era muito liberal. Mas não é. É óbvio agora que a Constituição brasileira tem problemas muito sérios e não deve ser tão fácil calar outras pessoas. Não deve ser tão fácil perseguir criminalmente jornalistas ou executivas de companhias de mídia social. Delação liga ministro do Delula à fraude na compra de respiradores. É isso mesmo. Rui Costa, então líder do consórcio Nordeste, comprou respiradores que nunca foram entregues. A Polícia Federal investigou a compra irregular de respiradores durante a pandemia pelo então governador da Bahia, Rui Costa, atual ministro do chefe da Casa Civil do governo Lula. O contrato de 48 milhões foi pago, mas os aparelhos nunca foram entregues. Rui Costa foi mencionado também por um ex-secretário do governo baiano que disse ter fechado o negócio por ordem do petista. A compra de 300 respiradores que seriam importados da China foi feita em abril de 2020, com o objetivo de abastecer os estados pertencentes ao consórcio Nordeste, que era presidido pelo então governador baiano. A impressão que dá é que a gente voltou 40 anos no tempo, no período em que os escândalos de corrupção dos ministros eram semanais. Nesse governo, nós já tivemos aí o escândalo do ministro lá que viajou para leilão usando o avião da FAB, o escândalo do ministro que também usou o avião da FAB para ir para carnaval e pagou as suas diárias para curtir um carnaval, da ministra Nízia, né, a ministra que inclusive ele até humilhou numa reunião ministerial, porque simplesmente não consegue proteger o Brasil de uma epidemia nova que ninguém nunca viu um remédio antes, que é a tal da dengue. É uma atrás da outra. Agora nós temos bomba. Essa é a bomba. Durante a Covid,
que tivemos a CPMI da Covid, eles fizeram um trabalho, um esforço descomunal para impedir que o consórcio do Nordeste fosse investigado. Impediram que os membros do consórcio do Nordeste fossem convocados para explicar sobre os mais de 40 milhões de reais que sumiram na suposta tentativa de comprar respiradores. Aí descobriu que um certo governador, pessoal no Brasil, comprou respiradores de uma empresa que vende maconha. Cara, não tô brincando. Isso aconteceu no Brasil. Você deve lembrar. Aí depois ele foi falar que eu fiz isso porque eu não falava inglês. Aí ele foi e tentou comprar e deu dinheiro para uma empresa que vende produtos da maconha para comprar respirador. Pois bem, o nome do cidadão, que agora é ministro da Casa Civil, Rui Costa, chegou aos jornais. Dá uma olhada. Alvo de delação, Rui Costa se queixa do diretor da PF no governo Lula. Opa! Vamos ver o que vai dar isso aí, hein? Ministro da Casa Civil, Rui Costa, teve o nome ligado a desvios milionários na compra de respiradores na Bahia durante a pandemia, que era o tal consórcio do Nordeste, né? Citado em uma delação premiada que o ligou a desvios milionários na compra de respiradores durante a pandemia, como publicou o jornalista Aguirre Talento nessa quarta-feira, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, vem se queixando desde o início do governo do inquérito aberto em 2020. Costa já manifestou a integrantes das gestões Flávio Dino e Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça descontentamento com as apurações em torno do caso, o que remete à época em que era o governador da Bahia e presidia o consórcio do Nordeste. O chefe da Casa Civil de Lula se irritou especialmente com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, por considerar que ele não vinha tratando com a devida atenção o inquérito. Ele tem que interferir no inquérito para proteger o ministro? Isso sim não é interferência, que ocorre na superintendência da PF na Bahia. E a que o ministro considera injusto contra si. A propósito, no contexto da briga da Agência Brasileira de Inteligência, subordinada à Costa com a PF, o ministro da Casa Civil tentou minar Andrei Rodrigues junto ao Lula. Assessores do Palácio do Planalto perceberam o movimento como algo relacionado ao inquérito dos respiradores, e não propriamente com a briga entre a BIM e PF do governo. A delação premiada que cita... Cadê? A premiação premiada que cita Rui Costa foi fechada pela empresária Cristiana Prestes Tadeu, dona da Hemp Care. Hemp é maconha, tá? Para quem não entende inglês. Que recebeu 48 milhões do adiantados pela importação de 300 respiradores da China, mas não entregou nenhum deles. O acordo de Cristina foi fechado com a PGR em 2022 e ela devolveu 10 milhões aos cofres públicos. Presta atenção. O cara, esse cidadão, ministro da Casa Civil do Lula, PT, Bahia, deu 50 milhões para uma empresa que vende maconha para comprar respirador. Em seu depoimento, a empresária disse que a contratação da Hempcare teve como intermediário um empresário que se disse amigo de Rui Costa e da então primeira-dama do Estado, Aline Peixoto. O intermediário teria cobrado comissões de 11 milhões na transação. Por meio de sua assessoria de imprensa, Rui Costa negou irregularidades no contrato. Após a não entrega dos separadores, o então governador Rui Costa determinou que a Secretaria de Segurança Pública de Bahia abrisse uma investigação contra os autores do desvio de recursos destinados à compra dos equipamentos. Os mesmos foram presos pela Polícia Civil por ordem da Justiça Baiana semanas após a denúncia, disse a nota. O texto negou que Costa tenha tratado com intermediários a negociação pelos respiradores e alegou que durante a pandemia, compras de equipamentos de saúde foram feitas com pagamentos antecipados no mundo inteiro. Sim, eles usaram a pandemia, que não precisava de licitação por causa da urgência, para desviar. Foi a maior festa de desvio de dinheiro público da história do Brasil. Eles usaram a pandemia, usaram a tragédia para poder fazer isso. Aí o cara dá dinheiro para uma empresa que vende maconha para comprar 300 respiradores, dando 50 milhões de reais. E a delação dessa dona Cristina, empresária, é que 10 milhões voltariam para os bolsos de Rui Costa e sua esposa. Escândalo atrás de escândalo nesse governo. E aí, no que isso vai dar? Se fosse algum ministro do Bolsonaro, estaria sendo, nesse momento, retirado do governo. Mas como é o povo do PT? E o povo do PT está acostumado com roubo, está acostumado com desvio do dinheiro público, está acostumado com uma organização criminosa. Ninguém nem se importa. Até as pessoas de direita nem ficam tão chocadas, porque assim, é o que se espera do PT. É o que todo mundo sabe que vai acontecer, onde o PT coloca a mão. Agora, ministro da Casa Civil, Rui Costa, esse aqui tá lascado mesmo. É PT, né, meu irmão? Fazer o quê? PT, você espera que eles venham ser honestos e venham trabalhar pelo Brasil? Dá nisso. Costa TV, o link tá aqui embaixo. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações.
Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.